Estamos de cozinha nova e eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente fazer duas coisas. Primeiro, um tour pela cozinha nova e o segundo é organizando a cozinha nova. Então, basicamente, tem 2 dias que eu me mudei pra essa casa nova. Já desocupei o apartamento antigo, aquela cozinha linda que inclusive eu gravei um tour, não tem muito tempo pra vocês. Vou deixar por aqui pra vocês verem esse vídeo que tá bem legal também mostrando a organização, como que era a cozinha. Mas a gente tava precisando de um lugar maior, um lugar melhor. E vocês fazem muito parte dessa realização que está sendo para mim de estar aqui nesse lugar. E de verdade eu me emociono, porque eu comecei na internet com o que eu tinha, que era uma cozinha bem pequena. Eu morava num apartamento em Belo Horizonte, bem pequenininho. E essa cozinha foi o início de tudo que eu precisava começar ali na internet. Eu fiz uma bancadinha de madeira na época para ser à frente dos vídeos, onde eu ficava ali na frente. E de verdade, a gente já passou por uma outra cozinha quando eu morava em Salvador, depois uma terceira cozinha, que é essa que eu gravei pro tour. E em um ano, a gente tá aqui nessa cozinha muito maior. E pra falar a verdade, não é só uma cozinha não, aqui são 2. Então talvez eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o tour dessa, depois eu gravo o tour da outra, que eu tô olhando aqui pra ela agora, que é uma cozinha muito legal, que fica aqui na área gourmet da casa, e ela também é uma cozinha de bancada muito boa e muito fácil da gente gravar, a gente fazer receitas diferentes. Lá tem uma churrasqueira também bem legal, então eu vou organizar essa primeiro junto com vocês, depois eu passo para a outra e a gente faz 2 vídeos bem legais. Se vocês quiserem ver esse tour pela outra cozinha, me manda mensagem aqui embaixo, comenta aqui embaixo, que vai ser muito legal. Para você que não me conhece, que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, meu nome é Luane Porto, eu sou médica nutróloga e eu tô aqui no YouTube e também no Instagram compartilhando dicas de receitas, ideias de preparo, fáceis, práticos, saudáveis, para você passar menos tempo no fogão e aproveitar seu tempo, o tempo que sobra com as outras coisas que são muito importantes, que eu tenho certeza disso. E aí, eu divulguei lá no Instagram que eu tava aqui numa cozinha nova, que a gente se mudou, e aí todo mundo mandando, quero tour na cozinha, quero ver essa cozinha com detalhes, faz um tour pra gente, grava um vídeo gigante mostrando todos os detalhes. Só que pensa só, acabei de mudar, chegaram as caixas, a gente basicamente tirou as fitas, tirou as caixas de papelão de casa, inclusive ainda tem algumas por aqui. E eu peguei e setorizei só algumas coisas, então só joguei nas gavetas e eu preciso organizar. Então, para não demorar muito o tour, o que vocês acham de a gente organizar juntos? E inclusive vocês me darem algumas ideias do que eu posso colocar aqui de diferente, porque de fato, gente, tem tanto armário, tem tanto lugar para colocar, vou mostrar. Atrás de vocês, atrás da câmera, tem uma parede inteira de armários que estão assim maravilhosos e que eu preciso de ideias de organização mesmo. Então a gente vai usando o que tem. Eu comprei alguns organizadores extras para ficar mais fácil aqui o posicionamento das coisas. E o que eu vou fazer? Junto com vocês, gravar do início ao fim essa organização aqui da cozinha, que eu tenho certeza que vai ficar muito legal e que vocês vão gostar. Novidades do processo é que agora eu tenho um fogão de indução. Aqui dentro é um fogão de indução. O fogão lá de fora é um fogão tradicional, igual o que eu já tinha. E eu já usei fogão de indução na minha segunda cozinha, que eu já tive na minha vida. E esse fogão de indução, ele é muito bom porque ele é diferente, né? Além do preparo ser um pouco diferente, ele é mais rápido, mais prático de limpar. E depois de algum tempo aqui usando no dia a dia, eu posso até gravar um vídeo mostrando, usando, como que funciona, quais são as vantagens e as desvantagens, que eu acho que vai ser bem legal. E ficou bem lindo aqui essa bancada. Vamos lá, temos uma ilha gigante aqui na frente. Aqui atrás nós temos um forno, que inclusive é um forno bem legal, que ele assa por convecção, tem alguns detalhes que eu vou começar a testar, então eu vou conseguir falar para vocês. Aqui nessa porta de cima, nós temos um lugar para colocar micro-ondas, que ainda não tem aqui. Agora eu tenho uma lava-louças gigantesca. Para quem não sabe, no meu outro apartamento, né, onde eu estava morando antes daqui, eu tinha uma lava-louça de 8 serviços, que é aquela menor. Essa aqui é bem maior, acredito que sejam de 14 serviços, então é muito maior mesmo. E eu precisava, porque aqui a gente cozinha demais e faz muitos preparos, grava muito vídeo, então foi muito bom. Ela basicamente é quase que do tamanho de uma máquina de lavar roupa, é muito grande. Então eu já estava no projeto, já estava aqui. Aqui embaixo nós temos vários armários e eu não coloquei nada ainda. E nessa ilha aqui da frente também nós temos muitos armários. Muita coisa para guardar e a gente vai fazendo isso juntos. Nessa parte de cima também tem muitos armários, já coloquei algumas coisas. E o que eu já fiz para adiantar antes de organizar foi lavar tudo. Então eu já cheguei, porque as caixas vêm embaladas com tanto de papel, né? A gente contratou uma empresa de mudança aqui em BH, que foi muito boa, não quebrou nada, fez tudo direitinho. Então eles foram lá
e me ajudaram em todas as embalagens. Então eu não embalei nada sozinha, porque eu tenho muita coisa de cozinha. Então eles foram embalando e fazendo para me ajudar. E eu cheguei aqui, eu tinha que lavar tudo, porque vieram nas caixas, então lavei tudo, organizei tudo, tá tudo ali na frente para já ir colocando no lugar. Desse lado aqui nós temos a geladeira. Essa geladeira já estava aqui na casa, então eu deixei aqui dentro, e a minha, que eu tinha lá na outra casa, tá ali do lado de fora. A gente vai manter desse jeito por enquanto. E é isso. Vambora organizar juntos? Pensei em começar pela ilha e a gente vai aos pouquinhos colocando tudo no lugar. Não deixe de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, começar a seguir o canal, porque isso é muito importante para mim. E se de verdade eu tô aqui hoje é por causa de vocês, de você que tá assistindo aqui esse vídeo. E eu tô muito, muito feliz, muito, assim, toda hora que eu olho, porque eu chego aqui na cozinha, eu falo, meu Deus, não tô acreditando que eu tenho essa cozinha agora. Olha, gente, aqui, olha aqui, que espaço que eu tenho para conseguir gravar. Então, vambora, vamos passar dessa fase. Vocês vão acompanhando aí como que vai ser essa organização. E vamos com tudo, se eu estiver descalço, andando, tudo sujo, porque realmente a cozinha tá tudo sujo por aqui. Mas a gente vai organizando aos pouquinhos e mudança é assim mesmo, gente. Dá trabalho e faz parte. Pensei então em começar organizando essas gavetas daqui. Vou colocar nessa temperos. Pensei em colocar temperos. Talvez umas colheres dessas grandes de cozinha, porque eu já pego para cozinhar aqui embaixo. E nessa parte aqui eu já até coloquei setorizado os temperos. E eu pensei em organizar eles aqui tudo direitinho, repor esses potes. Então eu acho que vai ficar bom. E eu preciso pensar em algum lugar para colocar esses itens aqui, que são itens que a gente usa, mas não usa tanto. Então eu não acho que vale a pena gastar com eles aqui. E nessa parte de baixo, eu pensei em colocar as panelas. Então até já coloquei uma aqui. Então pensei em colocar nessa e nessas panelas que eu uso. E nessa parte, eu não sei o que eu vou colocar, porque se os temperos estão aqui, aqui não tem muito o que colocar. Então talvez, eu vou pensar o que eu vou fazer enquanto isso, tá? Essa parte aqui, eu vou colocar os utensílios, inclusive comprei os temperos todos para repor. Já tá tudo limpo, mas não tá organizado. E aqui estão os organizadores, comprei mais um monte desses organizadores para facilitar a organização aqui. E nessa gaveta, eu pensei em colocar os suplementos, as coisas que eu tomo no dia a dia. Por quê? Porque eu acho que vai ser bom da gente organizar. Mas aí, ao longo do tempo, eu vou vendo aqui com vocês o que vai ficar melhor. E aqui embaixo tá assim, a zona da zona de suplemento. Então eu vou organizando e vendo o que fica melhor. Então essas gavetas aqui, o que eu fiz? Na de baixo eu coloquei dividido algumas divisórias com as espátulas e colheres de plástico, as de metal, que eu tenho um pouco menos, eu uso bastante essas aqui para não estragar as panelas. As facas e alguns utensílios também de churrasco. E aqui as de madeira com o meu pegador de alumínio que eu deixei aqui para cortar, né? Pego, sempre uso muito. E aqui as duas colherzinhas que vieram nas panelas elétricas. Eu tô pensando em comprar mais desses aqui, ó, para organizar melhor essas colheres de madeira. Eu só tinha 3 dos maiores, os menores não cabem, porque são bem grandes, né? Então, é isso. Inclusive, todos esses organizadores que eu comprei aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, com essas especificações para vocês conseguirem comprar aí. E nessa parte de cima, olha essa gaveta como é que ficou maravilhosa. O que eu fiz? Aqui tem outro modelo de organizador, que é esses que estão aqui, ó, que são esses de acrílico, para combinar com os potinhos de tempero. Depois eu vou vir etiquetando tudo, etiquetando os temperos, organizando tudo. Então aqui estão os potes de tempero, o saleiro com o pimenteiro tá aqui, alguns temperinhos, flor de sal, algumas coisinhas que eu uso e inclusive o negocinho de colocar plástico filme e papel alumínio, que você sempre me pergunta, que eu também vou deixar o link aqui, porque é muito prático e facilita demais a vida. Nessas gavetas aqui, o que eu coloquei? Nessa parte de baixo, as coisas que eu uso menos. Então, descascadores, negócio de sorvete, cortador, abridor, tudo isso que é essas tralhinhas que a gente coloca e gosta de organizar. Então, todos os organizadores já estão aqui certinhos. Aqui tem coisa de hambúrguer, essas coisas que a gente não tem onde colocar. E aqui
peneiras, que também são mais difíceis de armazenar, e essa aqui tá sendo meu xodó também, que é o organizador de talheres. Antes, como eu não tinha espaço, esse aqui, que é esse de dourado, né, que é lindo, eu ganhei de presente de casamento, que é muito, muito lindo, eu deixava guardado, então acabava não usando muito, mas dessa vez eu quero começar a usar bem mais. Então consegui organizar todos os talheres aqui num cantinho, os talheres dourados, as colheres, todos organizados num lugar só, e acho que ficou muito bom. E agora a gente vai para a caixa de suplementos. Não reparem a bagunça, estou juntando tudo e tá tudo assim, um caos. Mas eu tenho aqui, o pessoal da mudança já colocou aqui, uma caixa inteira de suplemento que eu tinha em uma gaveta. Médico nutrólogo ganha muito suplemento e ganha muita amostra grátis. Então eu quero fazer esse setor aqui, ó, dessas duas gavetas só de suplemento. Por quê? Pegou aqui a água, tomou o suplemento, misturou, ficou fácil. O copo já vai ficar aqui atrás, os suplementos já vão ficar aqui. E na gaveta de baixo eu vou colocar só todos os wheys que eu gosto de usar. Então, é isso. Esse meu almoço está pronto. Tô aqui peguei um quibe de quinoa do congelador e já levei direto pro forno para descongelar enquanto eu almoço. E essa organização aqui vai demorar, viu, gente? É uma organização que a gente faz assim, ó, no detalhe. Já almocei, preparei um cafezinho, na verdade um cafezão, um pote de café aqui. E peguei uma cadeira para sentar, porque o trem aqui é feio. Já tô terminando de organizar aqui as gavetas de suplemento. E eu tenho esse tanto de coisa, acabo doando, mando para os meus pacientes pelo correio que está precisando, porque eu tenho que testar. Então, as pessoas mandam muitas amostras, as empresas mandam muitas amostras por conta disso. Então, eu acabo testando muita coisa e por isso tem tantos itens aqui. E acabei de descobrir mais uma caixa lotada de coisa. Meu Deus. Não tem nem onde colocar mais, mas vamos embora. Continuando, atualizações, né? Nessa gaveta aqui eu coloquei, então, todos os suplementos, tudo que eu uso, tudo que eu ganhei, já deixei tudo organizado por categoria. E aqui nessa outra gaveta de dentro, gente, isso aqui é um sonho, falo a verdade. E aproveitei para olhar aqui que estava vencido, que não estava, já joguei aqui fora. E vamos continuar, vou mostrar as próximas gavetas que eu vou organizar ali. E eu acabei esquecendo de mostrar essa aqui de baixo, então aproveitei que a altura da gaveta é bem alta e coloquei todos os potes de whey, que inclusive vocês viram o vídeo aqui, porque eu comprei vários potes para testar de whey, então estão todos aqui, estão bem preenchidos por conta disso. Aproveitei para fazer isso, então ficou fácil em cima da bancada, do lado dos copos, então adorei. Inclusive, se você achar que eu tenho que organizar de um outro jeito aqui, você me coloca aqui nos comentários, porque vai ser ótimo. Arrumar a cozinha com mais pessoas facilita demais. Vocês têm ideias melhores que as minhas, eu tenho certeza disso. Então, se você tiver alguma ideia diferente, alguma forma diferente de organizar, ou algum utensílio para usar aqui na organização, vai me ajudar demais da conta. Aqui ao lado do forno e da lava-louça tem duas gavetas. Então, eu já tinha organizado essas duas gavetas colocando aqui os potes de marmita. Então, coloquei todos os potes de vidro que eu tenho, inclusive tem espaço aqui para eu colocar mais. Deixei aqui as forminhas que eu uso para assar, também estão mais fácil aqui do lado. E por que eu deixei esses potes do lado da lava-louças? O que eu mais uso todo dia aqui é pote de marmita, porque todas as nossas refeições que a gente faz são com potes de marmitas. Então, estando aqui do lado, terminou de lavar na lava-louça, dá, tira e já coloca aqui, que eu acho que vai ficar mais prático do que colocar em outro lugar da cozinha. Apesar daqui ser um lugar muito bom, sabe? Muito prático. Então eu coloquei eles aqui. E aí eu peguei uma caixa e coloquei uma caixa de plástico dessas normais. Gente, eu comprei isso aqui nessas lojinhas de R$1, que você acha super fácil. E aí eu coloquei os potes de marmita abertinhos assim. Eu não deixo as marmitas tampadas, porque dá cheiro, não fica legal. E aí dessa forma ficou mais organizado, não ficou aquele tanto de tampa jogado na gaveta que eu não gosto. E na de baixo, o que eu fiz? Eu coloquei os potes que são diferentes, um pouco maiores, alguns com divisórias. Coloquei esse de papel alumínio. E aqui nesse cantinho eu coloquei os potes de plástico e as tampas também em uma das divisórias que a gente está usando aqui também, que ficou muito fácil e eu adorei. Vamos lá, organização feita aqui nessa parte de cima, o que eu coloquei? Nessa primeira aqui, ó, eu coloquei air fryer guardada, porque de verdade eu não tô querendo que fique esse fundo para a bancada,
porque eu acho que vai poluir demais aqui o ambiente, então preferi não colocar. E coloquei também o mixer com os copos deles, que eu já uso bastante, e o processador que eu também uso muito no dia a dia. Então esses dois aqui ficaram organizados, eu gostei. Eu poderia colocar o liquidificador aqui também, só que eu uso muito pouco, uma vez por mês talvez, então deixei para colocar em outro lugar e não ocupar esse espaço importante aqui com isso. Desse lado, na segunda porta, eu coloquei os potinhos de vidro que eu uso para porcionar as coisas nas receitas. Então um potinho maior, um potinho menor, alguns ramequins, algumas opções diferentes aqui, e deixei o ralador ali no cantinho, porque coube e ficou mais fácil, mas se vocês tiverem outra ideia para colocar, me avisem, combinado? Então aqui ficou muito prático. A pia, já deixei limpa, lavada, organizada, e o que eu fiz? Eu comprei esse porta-detergente aqui dessa cor, porque o que eu tinha lá em casa era preto, então esse aqui ficou mais escondidinho, ficou melhor, e eu tô na dúvida do que fazer com essa bucha e com esse rodinho. Lá na minha outra casa, eu coloquei alguns suportes aqui, só que eu tô com medo de estragar essa pia. Então eu até comprei, mas não coloquei. Me deem sugestões, talvez colocar embaixo da pia, numa caixinha, não sei, tá? Nós vamos pensar. Na terceira portinha, eu coloquei tudo que é de café da manhã. Então desse lado aqui eu fiz uma caixinha para colocar chás, um filtro de café que eu uso quando não tenho, às vezes acaba o de papel. E aí eu falei assim, não, é bom ter sempre um filtrozinho para essas emergências, mas eu não uso no dia a dia. E coloquei também sachêzinho de açúcar. Aqui em casa não tem açúcar, vocês podem imaginar. Então eu uso os sachês para quando recebe alguma visita, alguém vem aqui e toma café com açúcar, eu gosto sempre de comprar o sachê, que fica prático, não perde, não endurece e funciona super bem, então já deixei aqui organizado. O coador tá aqui, a garrafa de café no fundo, já para pegar o coador com a garrafa mais prático. Meu estoque de cafés, eu adoro esse café Quilor, muito, gosto muito. O potinho de café moído que minha mãe moeu para mim e o filtro de café que também tá fácil, tá prático, é só abrir aqui e pegar. Nessa porta que fica ao lado da geladeira, inclusive a nossa plantinha já está aqui, que é a mesma que estava na outra casa, eu coloquei os copos. Então aqui tem copos normais, xícaras, que inclusive eu estou precisando comprar, porque eu basicamente não tenho xícaras boas e bonitas, um jarrozinho e aqui um copo que é o que eu uso para tomar água todo dia. O do Túlio é verde, o meu é preto. A gente deixa aqui para ficar prático, já pega ali na geladeira e está resolvido. Agora eu tenho aqui duas gavetas que não tem nada. E eu estou em dúvida do que colocar, se vocês puderem me ajudar. Eu estou pensando em talvez deixar essas duas gavetas livres para colocar as coisas que estão aqui na bancada e eu preciso esconder na hora da gravação, alguma coisa assim. E também estou na dúvida se eu deixo esse jarrinho de café aqui do lado de fora. Para deixar bem clean, talvez seria bom eu finalizar o uso, guardo aqui dentro e se precisar, sobe de novo para usar. Chegou o momento de organizar essas portinhas daqui e vamos embora. Fim dessa parte de baixo, eu amei essa organização. Então, nessa parte aqui do lado da lava-louças e da pia, eu deixei porta, saco de lixo, porque o lixo já está logo aqui do lado. Coloquei porta, saquinho de lixo pequeno. Aqui um lugarzinho para colocar as esponjas, inclusive preciso comprar. Nessa parte aqui de cima eu coloquei um potinho que eu também já usava na outra casa, com bombril já cortado, porque eu nunca uso um inteiro. Então eu sempre corto os pedacinhos menores e já deixo organizado aqui. E desse lado coloquei alguns produtos de limpeza que eu uso na cozinha, que são um negocinho de lavar louça, sabão de lavar louça, um Veja, uma água sanitária para lavar fruta, legume e verdura. E aí eu vou colocar aqui também detergente, vou colocar aqui outros itens que eu preciso. E aqui nessa parte de baixo eu coloquei tudo aquilo que sempre fica bagunçado na gaveta, dessa vez eu coloquei alguns organizadores. Então papel alumínio, saco plástico, saco ziplock, aqui deixei alguns separados que são aqueles menorzinhos que eu gosto de usar, saquinhos e aquela proteção de air fryer para facilitar a vida na hora de usar. Já estão todos aqui organizados, então essa porta aqui ficou só para isso. A porta do meio, que fica embaixo da pia, eu deixei alguns organizadores, bowls, algumas coisas que eu levo sempre no forno para facilitar também
e ser à mão, assim, na hora de querer pegar para lavar alguma coisa, algum utensílio também ficou fácil e organizado aqui. E nessa última portinha aqui, logo ao lado, eu deixei os pratos que a gente usa. Então, como somos só 2, eu deixo um conjunto de 4 pratos aqui de cada um, esses aqui estão lavando, para não usar muita coisa. Então, esse aqui é o que a gente usa no dia a dia, não precisa de mais coisa. Quando a gente deixa muita coisa disponível, a gente usa muita coisa também. E no andar de baixo eu coloquei os panos de prato, também organizados aqui. Vou deixar o link desses aqui, que eles são muito bonitos. E bem assim, secam bem, sabe? Muito bons. E aqui eu coloquei os guardanapos e um papel toalha, que também vai ficar organizado. Como eu já tinha dito, não coloquei nada nessas 2 gavetas. Vou deixar vazias. Pensei em talvez colocar aqui o escorredor de louça, para deixar mais clean o ambiente. E deixar também o ebulidor, para ficar mais organizado, mas aceito sugestões. Esse lado aqui, então, tá todo pronto. Agora a gente vai para os armários aqui do fundo para começar a organizar, mas não tem muita coisa do lado de lá. A maioria das coisas estão desse lado aqui, então vamos com tudo. E se você estiver gostando, você já vai clicando em curtir aqui. Não deixe de ir comentando ao longo do vídeo as sugestões que você tem aí, não. Veio uma ideia na cabeça? Já comenta logo. Essa parte aqui desse armário foi um dos primeiros que eu organizei, porque as coisas já chegaram e eu já fui colocando aqui dentro. Então ficou mais fácil minha vida. Eu já vou mostrar como que eu setorizei aqui para vocês. Nessa parte de cima eu deixei jarro de planta, jarro de servir suco e umas bandejas. Na segunda, taças e copos. Na terceira, as louças que eu ganhei da família do Túlio. São uma relíquia assim de família, então tá tudo organizadinho aqui. Aqui os pratos que eu tenho que são diferentes, algumas travessas de servir. Eu não tenho muito jogo de prato, inclusive eu preciso comprar, porque esses aqui eu uso só em datas mais especiais. Ali embaixo, as taças de sobremesa, que eu gosto muito, muito mesmo, e eu compro um tanto. Eu não gosto de ter muita opção diferente dessas, porque eu gosto de ter o básico que eu consigo atender todo mundo, então eu tenho 10 dessas aqui. Alguns talheres que eu ganhei, inclusive, de presente, com essas xicrinhas muito fofas da Tânia Bulhões que eu ganhei de presente. E aqui embaixo ainda não tem nada. Aqui nessas gavetas, então, ficaram os jogos americanos. Inclusive, vou deixar o link desse jogo americano aí para vocês, que ele é dupla face. Então, um lado é caramelo, o outro lado é marrom bem escuro. Inclusive, da mesma marca, eu tenho esse aqui, que um lado é preto e o outro é vinho. E é muito bonito. Essas gavetas aqui eu deixei todas organizadas com os jogos americanos de uma maneira prática, com os guardanapos de pano, que eu uso muito pouco, inclusive. E aqui também tem mais jogos americanos, então ficaram muito bonitos. E nessa parte aqui de cima, eu deixei organizadas as vasilhas de marmita que estão de estoque, alguns itens extras. E nesses armários aqui, gente, não tem mais nada. Sabe o que é nada? Não tem mais nada. Então, eu preciso preencher de coisas ou não. Tem muito espaço aqui, então não vai precisar a princípio. Eu tô precisando de algumas ideias, ou de arranjo para colocar aqui, ou de bandeja, ou um cantinho do café. Esses aqui não estão combinando, não estão legal, então não tô gostando até então, e eu preciso da sugestão de vocês. E por hoje é só. Vou finalizar esse vídeo aqui, e agora eu vou partir para a parte dos alimentos, de alguns mantimentos, da geladeira para organizar, e vou gravar um segundo vídeo que em breve vai sair aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve já saem os próximos. Depois eu quero gravar a organização da lavanderia, da sala de estar, que eu acho que vai ser muito legal também. E é isso. Até o próximo vídeo.